Você tá com o CRM, cara, é pra você usar ele, é pra você fazer o que ninguém quer fazer, que é, sei lá, muitas vezes você ter que dar notícia ruim. Porque essa notícia ruim, muitas vezes, ela vem numa hora boa, e aí você consegue tratar. É. Veio aqui o Rabin e a mulher dele, e a mulher dele foi isso. Ela foi fazer um exame rotineiro e descobriu um câncer logo no início, cara. E conseguiu tratar. Imagina se não tivesse descoberto, né? Pô, e bom, porque hoje a gente tem métodos de detecção cada vez mais precoces, Mas a né? impressão minha ou explodiu, assim, parece que câncer assim. A gente não escutava muito quando era criança que alguém teve câncer. É porque não se diagnosticava ou porque realmente agora tem muito mais casos? As duas coisas, Vilela. A gente vive pior, então a gente está mais exposto a situações que fazem com que a gente desenvolva, né, neoplasias, e a outra a gente faz mais diagnóstico, né? O espectro autista também. Se você lembrar, né, É, quando você era criança e eu era criança, a gente não ouvia falar tanto, era uma coisa rara. Hoje é exatamente. razoavelmente comum, né? É. E por quê? Porque uma das coisas que pode levar ao desenvolvimento do espectro autista é, por exemplo, inflamação sistêmica na mulher grávida. Então, a mulher Caramba. grávida que fuma, que sofre muito estresse, que se alimenta mal, tudo isso está relacionado, bicho. Caramba. Tudo isso está relacionado. Então, viver é perigoso, cara. É. E medicina não é um commodity. Medicina é uma coisa séria. Né? Às vezes a gente vê o comportamento de alguns médicos e você fala, pô, cara, lida um pouco mais sério com isso. Né? Ao mesmo tempo, a gente vê outros médicos que querem censurar, brigar, caçar, bater. Cara, não é esse comportamento que você espera. Você não faz isso com colegas. Seu colega você traz para junto de você, ó, vem cá, deixa eu te ajudar, deixa eu te orientar. E eu acho que, né, em tudo isso que aconteceu, né, com a gente aí nesse período, né, eu acho que faltou um pouco de união da sociedade, a sociedade se dividiu. Eu acho que isso foi péssimo, É. né? Ainda tá E sendo, né? exato. E os médicos também se dividiram, né? As pessoas não conseguiram compreender que muitas vezes entre médicos não há consenso, porque o que existem são tantas variáveis e uns escutam os outros e não necessariamente as decisões são tomadas de comum acordo. Às vezes é comum desacordo, mas que a gente acredita que aquilo é o melhor para o paciente naquele momento. As juntas médicas trabalham assim, a gente chega a uma conclusão, mas ainda existe desacordo. O que as pessoas elas imaginam é que a medicina é uma coisa que é 100%. Uma coisa Não, é exata. isso. É. Cara, não é. Existe um degradê infinito nisso. Né? É só você pensar. Pensa, vamos fazer a engenharia reversa, vamos pensar do lado do paciente. Vilela. Você gostaria de ser tratado como qualquer outra pessoa é tratada? Ó, tratei o Zezinho assim, vamos É. tratar o Vilela assim. Você não gostaria. Então, isso não existe. Né? A medicina é personalizada, é cuidadosa, ela é investigativa e, principalmente, ela é responsável. E nós tentamos aliviar as coisas para o paciente, mas não é porque a gente está diminuindo o perigo, dourando a pílula, não. É porque, cara, se você tiver que conviver com a verdade mesmo, se você tiver que enfiar a pílula vermelha na boca e engolir e a descobrir o que é o Matrix, tem gente que não aguenta. E não aguenta para descobrir, por exemplo, coisas como: nossa, então quer dizer que tem gente que não tem acesso a esse tipo de tratamento? Tem, tem. Tem gente que morre na fila esperando um tratamento? Tem também. Então, toda essa parte da medicina que, né, é muito difícil para a gente ver e que sofre com política, que sofre com interferências externas. Cara, essa é a parte difícil da medicina. Né? Tratar o paciente é o objetivo da medicina. A gente está pronto para sofrer por isso. Eu não estou pronto para sofrer porque eu não tenho recurso suficiente, porque a política ou a É, opinião ou então, alguém. cara. Isso não. Isso eu não aceito. Eu não aceito uma pessoa que não tem, né, essa responsabilidade que eu tenho falar para mim o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Porque na hora de assinar o nome embaixo, essa pessoa não assina. Ela, ó, É. corre, ela dá a opinião dela e sai fora. Né? Então, uma das coisas que eu tento fazer, quando começou a pandemia, né, todas as aulas cessaram, e as aulas de medicina também. E eu resolvi fazer um programa chamado Interligas, que era o quê? Duas ligas de medicina, elas ligam assim, quando você está na graduação, alguns alunos se reúnem, conversam com um professor e eles fundam uma liga de medicina. Então, é uma forma do aluno vivenciar uma especialidade antes de se formar. Tá. Esse professor, que é dessa especialidade, ele orienta esses alunos como um tutor, né? E ele vai discutindo casos, mostrando casos
dessas disciplinas, dessas especialidades. Por exemplo, Liga de Medicina Esportiva. Então tem um professor que é especialista em medicina esportiva, que ele é o tutor dessa liga e que ele vai orientar esses alunos. Então ele vai apresentar casos, ele vai dar aulas, ele vai mostrar seminários, ele vai indicar roteiros de estudo para esses caras, né, para o sujeito entender se ele quer fazer aquilo ou se é uma coisa que ele gosta, mas ele não quer fazer como especialidade. É uma decisão muito séria, você vai fazer isso pro resto da sua vida, né, como qualquer profissão, enfim, afinal. E 2 ligas tinham pedido para eu fazer uma palestra para eles, uma aula, um título tal. Eu conversei com eles, falei, gente, eu tenho outra liga para fazer, né? A gente pode fazer junto? Ah, pode. Quando vocês querem fazer? Ah, daqui 2 meses. Falei, ótimo. Tem um aluno de medicina, que é meu paciente, que é uma pessoa sensacional, que é o Ulisses Martins. E os pais dele são médicos, inclusive. E eu contei pro Ulisses. Ulisses, fazendo isso, o que você acha? O que seus alunos da Unimes estão fazendo? Ele me chama de doutor por respeito, né? Porque eu encho o saco dele. Fala, Ulisses, me chama de Paulo, pelo amor de Deus, cara, não aguento isso. Você me envelhece, você me afasta de você. Aí ele falou, ai, tá bom, Paulo. Ele falou, olha, o pessoal tá sem era nem beira. É ótimo. Vê com o pessoal do Animes, vê se eles querem fazer alguma coisa. Ah, topou. Aí eu chamei o Murilo, aí eu chamei a Lucas, eu fui chamando, montando uma equipe. A gente montou uma equipe, 6, 7 graduandos de faculdades diferentes. Começamos a avisar, ó, vai ter aula para liga tal, se você quiser participar, tá tudo bem. Começou com 2 ligas. Com quantas ligas terminaram? Você tem ideia? Não. 300 e poucas. Caramba. 16 mil alunos. 11 países. Alunos de medicina brasileiros em todo o mundo. É isso daqui que eu tô usando aqui. É o Interligas. E aí, eu falei, pô, eu não posso decepcionar esses moleques. Então, eu não vou fazer só uma aula. Eu vou fazer um curso para eles. Eu fiz um curso de 10 módulos. Não, 10 não, 20 módulos. Que a gente deu durante o ano de 2020, né? E encerrou no final do ano passado. E agora a gente vai retomar agora no final de agosto, setembro. A gente vai começar essas atividades de volta. Né? Porque, na verdade, o que é o objetivo do Interligas? Né? Pro menino que está estudando medicina e que ele gosta de medicina esportiva, ele tem a chance de ver se isso é o que ele quer. Então, mesmo o cara olhar e falar, ah, não gostei disso, valeu, porque significa que ele vai ter a chance de escolher alguma coisa, de abrir as portas para alguma coisa que ele gosta. Mas a gente entende que medicina esportiva, né, e a saúde do atleta, ela é multidisciplinar. E a gente começou a abrir nutrição para assistir junto, educação física, psicologia, fisioterapia, agora vai ter biomedicina, né? E todas essas profissões, então na nutrição, professora Aline Davi, na educação física, professor Lancha Júnior, que é um dos maiores publicadores do mundo na área de educação física, né? Fisioterapia, Dr. Davi Ronce, psicologia, Dr. Eslen Delanogari, e agora na biomedicina, eu vou contar, mas eu vou contar, essa semana eu vou revelar quem é, um cara sensacional, porque, assim, todos os alunos que eu vejo das graduações das disciplinas médicas, ou seja, das disciplinas de saúde, eles ficaram abandonados e ficaram meio sem era nem beira. Então, cara, como médico, é a minha função também devolver um pouquinho do que eu tive, sabe? Eu tenho o maior orgulho do mundo de ter estudado na Escola Paulista de Medicina, onde os professores, eles são pessoas maravilhosas, além de médicos sensacionais. Né? São caras que me ensinaram medicina à beira do leito, olhando para o paciente, me ensinando a conversar com o paciente. Vilela, a gente tem que aprender a conversar com o paciente, para ele acalmar e ele conseguir falar o que está acontecendo. Você tem que entender que essa pessoa não te conhece, ela vai resolver um problema, ela vai abrir um problema para você. Então você tem que criar o canal de confiança, porque é isso que a pessoa quer do médico. Né? Ela quer confiança para ela falar do problema dela e ser tratado. E quando você tem esse caminho aberto, cara, essa pessoa tem que poder depender de você. Né? Tudo isso pra te falar porque meu paciente tem meu telefone. Desculpa. Não, eu entendi. Ave Maria. Mas esse lance que a gente tava conversando aí do corpo, né? Do corpo, ele tem uma data de validade que a gente... Eu não sei onde eu vi isso daí, que eu não sei a partir de quantos anos o corpo já começa a morrer, né? Ele desenvolve... Você sabe isso? Então. E é bem cedo isso, né? Que você só perde coisa, só vai... Se você for ver o que era a estimativa da vida média do homem no aparecimento dele na face da Terra, do Cenozoico, era ao redor dos 30 anos. 30 anos era... ele fazia maturidade sexual na puberdade, se reproduzia e 30 anos ele era velho, não vivia mais que isso.
E assim, para quem é entusiasta de ficar fazendo, né, exageros em relação a muita coisa natural, etc., lembra que o homem, no aparecimento da face da Terra, ele comia mato e vivia no relento, né? É. Então ele vivia 30 anos, né? A sociedade evoluiu para a gente viver mais, né? O que aconteceu, né? Se a gente for falar de idade biológica, idade cronológica, né? O homem ele começou a viver muito mais do que teoricamente ele era suposto para viver. Então a medicina evoluiu, né? E a sociedade evoluiu de uma forma onde as pessoas elas começaram a conseguir ter com a facilidade necessária os recursos para se manterem bem: alimentos, conforto, proteção, tratamento. Pô, antes de Fleming da penicilina, tinha gente que morria de dor de garganta, cara. Caramba. Isso foi ontem. Quando isso? Ontem, foi 1800 e alguma coisa. Caramba. Estamos falando de 100, 200 anos. Antes de Fleming... Morrer de dor de garganta. Exato. Você tinha uma infecção idiota, morria de dor de garganta. Segunda Guerra Mundial, você tinha uma gangrena, você tinha uma infecção, a pessoa morria. Né? Botulismo. Não tinha... Morria de... Pô, paralisia infantil, foi erradicada. Né? Então, são coisas que... Né, poliomielite, né? Foram coisas que foram erradicadas. A medicina deu conta disso. Mas isso, a gente está indo contra a natureza, porque parece que geneticamente a gente é feito para só passar os genes para frente e o tempo que demora isso e depois morre. E a gente meio está enganando a natureza, prolongando isso quando não era para prolongar. Essa conversa é muito interessante, né? Porque aí você tem culturas e culturas. Se você for, por exemplo, visitar a cultura dos hebreus, né, dos judeus, eles desejam felicidade para você. E eu tenho ascendentes judeus, né, da família do meu pai, né, e algumas coisas eu tive acesso, né. Eles, por exemplo, desejam que você viva até os 120 anos. Eles desejam que você viva até os 120 anos. Né? Alguma razão tem. Né? Qual que é? Então você começa... A gente não sabe, não dá para saber, mas esse número é da tradição, esse número veio de algum lugar. Então esse desejo de viver até os 120, alguma razão tem. Ninguém jogou na loteria e falou assim, vou viver até os 120, 130, 112, por que não 115,5, 120, né? Mas quando você vê o que é a natureza humana, o que você tem que ver? O que é a natureza biológica e a natureza humana? Tudo bem, o homem começou a ter acesso a mais confortos, mais facilidade, a vida dele, expectativa de vida começou a aumentar, ok? Ele começou a tratar as doenças que ele não conseguia tratar. Então os enfermos começaram a sobreviver. Ele começou a conseguir equilibrar as doenças que ele não conseguia equilibrar. Então os doentes crônicos, eles conseguiram sobreviver mais. E ele também saiu debaixo na cadeia alimentar, ele foi pro topo, Porque né? ele dominou o que era o ambiente. Né? Ele começou a diagnosticar as doenças que antes matavam misteriosamente. E ele começou a diagnosticar precocemente as doenças que matavam tragicamente. Só que isso não fez a gente viver mais, fez a gente sobreviver mais. Então, o sujeito que tinha diabetes, que desenvolvia uma doença coronariana, que infartava e morria com 65 anos, ele começou a viver até os 80. Viver? Não, sobreviver. Por quê? Porque para sobreviver até os 80, ele estava com a saúde tão debilitada, usando 5, 10 remédios diferentes, que ele perdia basicamente todas as funções dele. Então a natureza humana dos exageros, não, então já que a gente tem isso, vamos fumar, vamos encher a cara. E eu não estou falando só simplesmente qualitativamente, ou seja, o ato de você fumar um cigarro. Eu estou falando dos exageros, tá? O quanto as pessoas exageraram. A necessidade do hedonismo absoluto. Eu tenho que ter prazer imediato, frequente e a qualquer custo. Hedonismo é a busca pelo prazer, a busca do prazer pelo prazer. Exatamente. As pessoas começaram a entrar a gente começou a entrar numa era da sociedade que é uma busca tão grande de satisfação imediata. Ser feliz, de satisfação. Ser alegre, não ser feliz. Alegre, é alegria. E a gente fala disso se você quiser. A pessoa, ela foi buscar tanto ser alegre momentaneamente. Perigoso, né? Exato. Que aí o que começou a acontecer? Em vez da vida da gente esticar, ela voltou a encolher. Porque a gente começou a se matar. Caramba. Então não tem mais o cara que fuma um cigarro, o matuto do interior, de onde eu vim, que fuma um cigarro depois do almoço. Não, tem o cara que fuma 3 maços por dia. Não tem mais o cara que senta no sábado e toma a sua dose de destilado. Tem o cara que toma uma garrafa. No sexta, no sábado e no domingo.
Não tem mais o sujeito que, por exemplo, pega o seu carro, que antes tinha 75 cavalos e chegava com esforço aos 90 km por hora, né? E Eu lembro que dirige. antigamente você tava 80 km, o carro chacoalhava, cara, na estrada. Hoje em dia você tá 120, parece que você tá 30 km. Exatamente. Cara, ele vai... E para ajudar, a gente tem carro que chega a 300 km É. por hora. Né? Chega a 300 km por Tudo hora. é feito pra você comer mais, pra você ter mais prazer comendo, né? Todas as pesquisas, né, Da de- nossa época dos anos 2000, teve aquele documentário, Super Size Me, você É, lembra? eu lembro, o cara que ficou quanto tempo só comendo em fast food? Eu não lembro 30 se dias. era Ele ficou 30 um mês dias. comendo só McDonald's, café, no Café, almoço, né, Jânio? É, E sempre que o atendente falava, você é. aceita batata extra? Ele tinha que Você falar aceita? assim. ele tinha que falar assim tudo. Sim. Caramba. Ele desenvolveu hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, diabetes tipo 2. Ele ficou todo bagunçado. Todo zoado, só né? por 30 dias. Então, a gente começou a se matar. Então, o que precisa acontecer? Tá precisando haver um equilíbrio. A gente tá numa fase de transição. E eu sou otimista. E dá trabalho ser otimista, porque você tem que olhar a situação e você tem que, né, se esforçar para enxergar prós e contras, né? Mas o que eu acho que ajuda? Acho que ajuda a era da informação. Você ter acesso a essa informação. E quer queira, quer não, você Nunca vai a gente bombardeando. Nunca a gente teve tanta informação, né? E Acesso. tanta memória. É. Né? A gente tem e tanto- memória digital. Você tem foto do seu avô? Tenho. Quantas? Pouquíssimas. Você tem bem foto... ruins. Exatamente. Você já parou para pensar que as suas netas, o dia que elas tiverem Nossa. saudade de você ou quiserem perguntar para você, para sua filha, É mesmo. elas vão cara. falar assim, mas e o vovô, como era? Ela vai pegar, abrir um computador que eu nem sei como é que vai ser em 2090, e Holográfico. vai falar assim, assiste o vovô aqui. E ela vai rir de você. É. Nossa, o vovô era super legal. Você tem essa Exatamente. noção? Às vezes, propositalmente, nos vídeos que eu jogo no YouTube ou no canal lá, porque todo dia de manhã, entre 8 e 9 da manhã, eu gravo o BNTC, o Banho Não Tem Calendário, onde eu respondo as perguntas do pessoal numa conversa informal. Né? E depois o Rubão e o Luquinhas, que são meus assistentes, eles sobem esse vídeo para o YouTube, editado, com os assuntos, tudo organizadinho, para facilitar o pessoal buscar essas informações. Né? E, propositalmente, eu falo alguma coisa para minhas filhas ou para minha esposa, que eventualmente a gente tem que lidar com a possibilidade que a gente não vai estar aqui. É. E de fato um dia a gente não vai estar aqui. Cara, eu fico imaginando, sei lá, como seria doce se a minha filha com 90 anos de idade, ela pudesse numa tarde que ela tá descansada, ela fala, pô, tô com saudade do meu pai. E se existir o YouTube, ela abre o YouTube e de repente ela tá assistindo uma live, me vendo com metade da idade dela, falando feliz. Caramba. E falando assim, filha, papai te ama, tá? E você faz isso? Faço. Caramba, cara. Eu fico deixando aqui, ali, aqui, ali. Cara, que legal deixar umas pistas pra seu filho descobrir. É uma máquina do tempo que você tá fazendo, né, cara? Exatamente. Cápsula do tempo, cara. Puta ideia, cara. É isso que a gente vive, cara. A gente vive nesse meio de poder deixar uma história para os outros que Deixar vão um seguir. legado, né? Eu não conheci nenhum dos meus avós, eu conheci só minha avó materna, porque meus pais são filhos temporões, tanto meu pai quanto minha mãe. Sim. E o que eu conheço deles são histórias fabulosas que eles contam. Meu pai, o pai do meu pai, ele era filho de imigrantes suíços, né? E o pai da minha mãe, ele era nordestino, alagoano e veio para o sul para abrir fazenda no facão e na enxada. Era praticamente um bandeirante. Você imagina o que minha mãe, minha tia, meus tios têm de história deles, né? Meu pai conta do meu avô, tanto do pai dele quanto do pai da minha mãe, como pessoas sensacionais, né? E um dia, conversando com o meu pai, ele se lamentou, ele falou, a gente estava falando disso, ele falou, eu acho que acabou a era desses grandes homens. Né? Parece que sim mesmo. E se a gente pudesse vê-los? Você já pensou se você pudesse assistir uma aula do Einstein? Pô. Se você pudesse ver um cenário do Niels Bohr? Se você pudesse conversar virtualmente com, sei lá, caramba, nem sei quem falar, com Copérnico. Com Asimov. Com... Asimov, exatamente. Se você pudesse sentar com o Copérnico te explicar de onde ele tirou aquilo, né? Se Kepler tivesse um vídeo aula falando para você, olha, veja bem, isso daqui
Eu descobri na seguinte Michelangelo, Da circunstância. Vinci, os caras pintando a Capela Sistina e E te tal. dando um você- curso digital. Ó, É. você começa a fazer. Aqui eu achei, aqui o briefing que o padre me passou era isso, mas eu quis pintar tal coisa. Exatamente, porque esse padre, ele Eu não sabia bem nada. o que. Quem Eu sabia escondi sou umas eu. coisas aqui, ele nunca percebeu, mas ó o pintinho escondido aqui cara. Ia ser Então, demais, cara. ia ser demais. Eu acho que isso que o digital é um tesouro, porque ele é uma memória, e ele é uma memória universal. Você tem acesso a tudo, a todos. Você tem acesso a pensamentos, você tem É um acesso... conhecimento cumulativo absurdo. Exatamente. Você imagina quantos incêndios e quanto a igreja ou gente que conquistava outra terra, que queimava, que destruía documentos, livros e tal. Quanta coisa não se perdeu. O digital você tem backup, querido. É. Você não destrói nunca mais. Exatamente. Ninguém destrói ninguém mais. Né? Ué, pega você, os anos que você trabalha com humor. Olha quanto o humor mudou em 20 anos. Não, 25 anos muda tudo. Muda tudo. Pois tudo. é. Até do que as pessoas, elas não querem mais rir. Sabe? Você não pode falar disso. Não, isso porque não pode mais. É. Né? Pega, Léo Lins é meu brother. Né? A gente já fez live junto, eu já assisti show dele. Cara, eu me esculacho de rir com ele. Né? Mas ele passa num limite Ele que tá eu não. andando em cima da faca, assim, na lâmina, né? Mas, a faca tá aqui, o que eu vou fazer? Ah, vou dar um tapa, pá! É, botar o tapa na mão, cara. Sabe? Mas é mesmo. É quase a Havaiana de pau, pá! Ele é o cara que tá empurrando essa linha sempre pra frente. Exatamente. Ele tá testando sempre o limite, Exatamente. Então, assim, a gente olha essas coisas e a gente olha como se fosse um fenômeno da sociedade, né? E a sociedade, ela tem seus fenômenos. É importante a gente se conectar a isso, né? Evidentemente, você não se desconecta dos seus valores, né? Senão, tem duas coisas que você experimenta, né? Dois sentimentos muito ruins do ser humano, que é a culpa e a vergonha. A culpa, quando você se desconecta do seu valor. A vergonha, quando você se desconecta dos valores da sociedade que o engloba. A né? culpa são dos meus valores. Se eu sinto culpa porque eu comi demais e tô me sentindo... Por exemplo, porque você deixou de fazer uma coisa que pra você era importante. Né? Pô, eu queria fazer dieta. Mas aí quando a gente fala pra dieta e a gente vai de culpa roda gigante, né? O que acontece? A coisa é muito mais profunda. E tua esposa, que é nutricionista, ela em dezenas de oportunidades, provavelmente ela vai falar pra você, né? Quando você quer controlar o que você come, a primeira coisa que você tem que controlar, na verdade, é sua rotina. Dieta vem do grego rotina. Ah, é? Sim. Então, quando um nutricionista ele aborda você como um paciente, e vou te falar... Do grego não consigo. Do Dieta grego, vem do grego não consigo. ou do grego sofrimento. É sofrimento. Né? Mas, por exemplo, quando você pega trabalho, né? Trabalho vem... Eu não lembro se é do grego ou de latim, mas é de punição. Ah, é? Né? Castigo. E salário vem de sal, né? Que os caras recebiam sal como pagamento. Salarium, exatamente. Então, quando a gente olha isso, e por isso que é muito difícil, por exemplo, a tua esposa te tratar, né? Porque não dá, você tem uma relação íntima com ela e que interfere no processo daquilo que ela precisa criar essa conexão profissional contigo, né? Mas quando um profissional ele aborda um paciente, um nutricionista, por exemplo, quando a gente vai falar de dieta, o que ele faz? Ele usa duas ferramentas básicas. Ele usa frequência alimentar e recordatório alimentar. Do recordatório alimentar, ele procura entender as calorias médias que você consome num dia. Da frequência alimentar, ele procura ver o que são os picos de caloria que você consome. Porque o que é a frequência alimentar? Quando ele pergunta para você, quantas vezes você come salgadinho por semana? Quantas vezes você toma sorvete? Quantas vezes você toma açaí? Quantas vezes você bebe cerveja? Então ele sabe que você come uma média, sei lá, de 4.000 quilocalorias com picos de 8.000. E quando esse nutricionista ele vai elaborar a tua primeira dieta, ele não vai te dar uma dieta de 800 calorias. Ele vai te dar uma coisa que você consegue fazer. Se você come uma média de 4.000, muito provavelmente ele vai fazer o quê? Dar os mesmos 4.000, só que ele vai dar de um jeito diferente. Quantos anos tem seus filhos? Um filho, 4. 4 anos, tudo bem. Eu tenho uma de 17 e uma de 10, né? A de 17, ela precisava aprender a mexer com dinheiro. O que você vai dar pra ela? Cartão de crédito? Nem lascando. Não. Você dá dinheiro Sente, pra ela ver diminuir. E ela fazia a conta. E como é que você faz? Você dá mesada? Não, você dá semanada. Primeiro você dá por dia, para ela fazer a conta, ela conseguir fazer o cálculo imediato. Quando ela começa a juntar um dinheirinho, aí você dá a semana, porque você fala, opa, ela já começou a criar uma sensação de se precaver.
Aí a semana, para ela gerenciar uma quantidade maior. Conseguiu acertar a semana? Aí a mesada. Porque ela vai aprender. Porque você tem que ensinar teu filho a mexer com dinheiro. Né? Alimento é a mesma coisa. O que o nutricionista vai fazer? Ele vai te dar essas 4.000, mas do jeito dele. Então ele vai fazer um fracionamento alimentar. Ele vai fazer uma orientalização das calorias de consumo diário. O que a gente faz? Toma um café da manhã inexistente, come no almoço uma coisa rápida do jeito que dá, mas de bucho cheio, e aí janta aquele jantoroço, né? Aquele jantoço, que é um jantar mais almoço. Ou seja, infernal. E quando você vai olhar os trabalhos científicos, né, você vê uma série de evidências mostrando que só o fato de você ter um aumento de caloria no final do dia, você já predispõe a piora metabólica. E só o fato de você não consumir, por exemplo, um café da manhã, já aumenta o seu risco de doença coronariana em 27%, 27,5% para ser preciso. Isso é um trabalho da American Heart Association. Ou seja, os seus hábitos, eles vão definir não só o que é a sua percepção física, mas eles vão definir a sua saúde. Então o jejum intermitente de pular o café da manhã é perigoso, então? Não que ele seja perigoso, Vilela, mas ele não é uma estratégia para você sair do zero, entende? Porque você tem que ter uma resistência muito grande para fazer. Do jejum é que o seu corpo, sem o nutriente, ele vai consumir a gordura, é isso? Esse é o pensamento básico? Então, mas aí as pessoas que pensam assim, elas pensam como se o jejum ele fosse uma coisa matemática, né? Se eu não consumir, eu vou gastar. Seu corpo não funciona assim. Seu corpo ele funciona assim. Se eu não consumir, eu vou me defender. E eu vou modificar por causa disso. O jejum intermitente, que a maioria das pessoas elas estão acostumadas a fazer e observar, é o que a gente chama de janela alimentar. Né? Que é o time restricted, que é o nome disso. E o que as pessoas fazem? Elas fazem uma janela alimentar de 8 horas e 16 horas de jejum. Só que horas elas põem a janela alimentar? Das 14 às 22. Meu amigo, é o melhor horário de comer. É aquele almoço que você come um almoção e sai comendo o que você quiser até às 10 da noite. Então, se você puder fazer uma refeição monstra às 10 da noite, você está confortável. Agora, o que deveria ser um jejum intermitente, por exemplo, que é focado na fisiologia? Ou seja, respeitando o que é o aumento de resistência periférica à insulina ao longo do dia. Porque existe isso. Né? E a diminuição da captação periférica de glicose ao longo do dia. É um jejum que você começa... mais tarde, mas que você se alimenta mais cedo. Então você começa a comer às 6 da manhã e se você quiser fazer 8 horas de janela alimentar, você para às 2 da tarde. Agora, por que você não faz isso com uma pessoa que nunca fez dieta? Meu amigo, a hora que a fome bate, não tem quem te segure. Você tem que entender que a mente, ela não é um ente. A mente é uma projeção do seu cérebro. O seu estômago produz ácido gástrico. O seu cérebro produz a mente. Só que não é como se fosse um único projetor que vai, sobe naquela tela, que é o córtex, e projeta aquela mente. São vários. Esses vários projetores, eles se combinam para criar uma imagem. Imagina do mesmo jeito que a gente vê cor, que antigamente era azul, verde e vermelho. Né? Pois bem, esses projetores, eles projetam essa mente de acordo com as suas emoções. Né? Que emoções a gente tem? Né? Quais são as emoções humanas mais básicas? Medo, tristeza, raiva, nojo, surpresa e alegria. Então, de acordo com essas 5 que aparentemente são negativas, e essa uma que é a alegria que é positiva, a gente projeta uma mente que é para fazer o quê? Aquilo que te deixa funcionante, que permite fazer as suas ações que são pensadas, seu trabalho, por exemplo, e que são as suas ações mais robóticas, que é, por exemplo, você comer. Você não fica prestando atenção. Você não faz mindfulness na hora que você está comendo. Pode estar fazendo outra coisa, assistindo televisão, pensando. E existem núcleos de neurônios muito específicos que fazem isso, que tomam essas decisões para a gente. Então tem aquela decisão pensada, que vem aqui da frente, do núcleo ventromedial do córtex pré-frontal, e tem aquela decisão, que é aquela decisão no impulso, que vem da nossa amígdala, que conta a nossa compulsão, a nossa irritabilidade e a nossa compulsividade. Então, hoje eu tenho que comer nhoque. De onde vem isso? Isso daí é uma somatória de fatores. Né? Do nada, assim, sabe? Hoje eu quero muito comer tal coisa. Isso, por exemplo, vem da necessidade de recompensa. Aí a gente está falando de núcleo accumbente, né, que é o centro que dá essa percepção de recompensa, relacionado com a função da amígdala, que é esse órgão que toma o que é a nossa decisão mais impulsiva. Tá?
A questão que eu te falei dessa coisa da noite é o quê? Você fica represando a sua amígdala enquanto o seu núcleo ventromedial consegue raciocinar o que você tem que fazer, que é um grande simulador. Se eu te chamar para tomar um sorvete de sabor de barata, você fala, Paulo, obrigado, porque você simulou aqui, putz, não funciona, né? Ô, Vilela, vamos dançar pelado em cima da mesa? Paulo, acho que não vai ser legal, tem um monte de gente assistindo, né? Mas se a gente tomar todas essas pingas que tem aí, cara, é capaz que alguma coisa role muito esquisita. Por quê? Porque o álcool, ele desfrontaliza, ele tira sua capacidade de simular. Por isso que bêbado faz bobagem. Ele deixa de projetar o resultado das suas ações. Exatamente. Ele deixa de simular para você o resultado das suas ações. E aí, a mente que ele projeta é uma mente sem controle. E o que essa mente sem controle faz? O que dá na telha naquela hora. Se você dançar pelado na mesa, dançar pelado na mesa. Vamos lá, cara. Praticamente isso. Né? Se for comer um caminhão de comida, é praticamente isso. Você já saiu com um amigo seu que ficou bêbado e ele queria comer logo depois da balada. Ele parou no primeiro carrinho de cachorro-quente que tinha e comeu 5. No outro dia, tô morrendo, virou um Munha, né? Mas, sabe, essa forma decadente, né, cara? Ele só não conseguiu transformar no ser eterno. Mas, enfim, né? Cara, tá rindo o quê? Não é da sua época, ô? Você nem sabe quem é Munha. Thundercats. O quê? Você sabe quem é Thundercats, você assistia? Não era da minha época, mas lógico que eu sei o que é. Sério? Como é que é o nome do herói principal? Nossa, deu branco. Então você não gosta. Mas não era da minha época, mas eu sei o que é Thundercats, logicamente. Como é que o cara fazia a espada crescer? O que ele falava? Nossa senhora. Ô, Max, você não manja. Você vai ter uma tarefa de casa, velho. Vai assistir Thundercats. Tem uma versão nova, não tem? A versão nova eu não vi ainda. Tem. A galera não gostou muito, não. Do Lion e a Chitara. Não, foi do He-Man. Nossa, Chitara... Não, He-Man sim, mas eu acho que teve do Thundercats também, que foi aquele desenho todo zoado. É meio estranhinho o desenho. Não, cara, eu era apaixonado pela Chitara. Eu também, cara. Quem não foi, né? Tanto que quando eu olho pra Roberta, eu falo, puta, ela tá com o olho da Chitara. Cara, é louco isso, né, cara? Às vezes eu peço pra falar, esfuma o olho, que eu acho bonito. Cara, do nada, assim, ela olha assim... Eu já tive um papo aqui com alguém sobre cultura pop, que todas as minhas escolhas afetivas estavam baseadas... Na Chitara? Não, em algum desenho ou uma série que eu era muito fã, cara. Mas eu sou assim por causa do He-Man, porra. Mas eu tinha uma ex-namorada que, cara, ela não parecia, mas tinha alguma coisa da Rachel do Friends, cara. Eu era apaixonado pela Rachel do Friends, sabe? Umas coisas dessas. E fica no subconsciente. Não é você falar assim, tô escolhendo ela porque ela é parecida com... Não, é subconsciente, cara.